Eita, eita. Olha, deixa eu colocar. Já começou a gravar. Amém. Então, sejam muito bem-vindas a mais uma quarta-feira, mais uma reunião nossa de mulheres, nesse friozinho aí. Se você está debaixo da coberta, né, embrulhada, seja muito bem-vinda, cada uma de vocês. Obrigada por estarem aqui, por separarem 5, 10 minutinhos, 1 hora do tempo de vocês para estar aqui com a gente. É muito importante, tem sido muito edificante todas as quartas aqui com cada uma de vocês. Então, para quem está aqui a primeira vez, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thalita e eu lidero esse grupo de mulheres lindas aqui. E a gente está aqui para falar do amor de Deus, para poder compartilhar um pouquinho, né, dos nossos testemunhos, para orar uma pelas outras. Então, esse tem sido um momento muito importante. Esse grupo ele iniciou na pandemia. Hoje, agora, esse mês já está completando 2 anos que a gente está nesse modo online aí. Começamos, estamos online, Deus tem honrado cada dia mais, trazendo mulheres novas, pessoas para trazer palavra para a gente, né? Porque a gente precisa ser alimentado, então cada dia ele traz uma pessoa nova, apresenta, e tem sido uma bênção esse tempo. Então, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa para dar glória a Deus, aleluia. Se quiser louvar, se quiser orar, fique à vontade. O grupo é nosso, não é meu, o grupo é nosso. Então, fiquem à vontade, tá? Essa noite, a Lília, ela vai fazer a nossa oração inicial. Eu até queria compartilhar com vocês, logo eu tenho um testemunho aí para trazer para vocês, algo que Deus tem feito na minha vida e que vocês fazem parte disso. Então, eu quero mais mulheres para me ajudarem, né, a abrir esse culto, a fazer a oração. Então, se você tá ali, eu sou meio tímida, mas eu preciso, né, me posicionar. Eu quero abrir o culto, eu quero louvar, eu quero fazer a oração. Fique à vontade, me procure, porque eu preciso de mais pessoas. Nesse exato momento, eu convidei a Lília. Logo, como eu disse, eu vou contar meu testemunho, mas eu estou de mudança, então vocês vão ver uma bagunça aqui na minha casa. E eu vou colocar aqui, a Lília vai fazer a nossa oração inicial. Vou deixar aqui o som bem alto enquanto eu estou embalando as caixas, porque eu mudo sábado e amanhã eu tenho que trabalhar no escritório, então tá uma correria aqui. Mas eu tenho certeza que vai ser uma benção. Pastora Diane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, porque estamos muito felizes, né? Então, Eu que muito agradeço pelo obrigada, muito obrigada. convite. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada por estar aqui. Li, fica à vontade para fazer a oração. Boa noite, meninas. Boa noite a todas. A paz. Boa noite. É tão desconfortável sair da zona de conforto, né? Meu Deus, a gente fica assim com o coração palpitando mais forte. Gostoso não é, mas depois que passa é muito gratificante. Saber que a gente conseguiu e, né, superou aquele desafio momentâneo. Eu vou orar com vocês. Eu vou colocar aqui um louvor instrumental. Veja se dá para ouvir. Eu quero deixar ele bem baixinho, como som de fundo mesmo. Vamos ver se dá certo, tá? Dá para ouvir? Tá bem, Tá bem baixinho? bem que não dá nem para ouvir. E assim, Também não. Você tá pelo computador, Li? Ó, clica aí rapidinho em configurações. Tem 3 pontinhos, configurações. Aí no áudio você tem que desabilitar o cancelamento de ruído para poder sair. Aqui, ouvir a reunião por telefone, não, né? Não, embaixo não tem áudio, aí lá embaixo tá escrito assim, microfone, embaixo tá cancelamento de ruído. Isso, agora tá saindo. Ah, tá. Tá muito alto, eu quero que fique bem baixinho mesmo. Não, tá bom. Tá bom? Então tá joia. Eu vou começar
com um trechinho de um texto do devocional que eu li hoje, do Glorify. É só um trechinho mesmo, é só uma introdução para a gente refletir um pouquinho. Então, começa assim, abre aspas. Mesmo que Deus escolha não mudar as nossas circunstâncias, Ele usará a circunstância para nos transformar. Fecha aspas. Então, só vou repetir para ficar mais claro. Mesmo que Deus escolha não mudar a nossa condição, as nossas circunstâncias, Ele usará as circunstâncias para nos transformar. Então, mulheres, se você estiver aí cansada, aflita, entrega para Deus, entrega para Jesus, confia e descanse, porque de uma forma ou outra, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, como o texto fala, né, na questão das circunstâncias, Ele pode transformar, Ele pode escolher não mudar, mas Ele pode usá-la para nos transformar. Então, de uma forma ou outra, Ele sabe ali o que está fazendo, né? Então, o que nos resta confiar é acreditar, é esperar em Deus mesmo, é o melhor a se fazer. Levanta, anda e, se precisar, descansa. Mas não perca a fé, não perca a esperança, não perca a confiança em Deus, em Jesus. Jesus, aqui estamos na tua presença. Quero te agradecer por tudo, Senhor, por tudo. Tudo que tens feito por mim até aqui, tudo que tem feito por essas mulheres que aqui estão, tudo que tens feito por todos os teus filhos aqui na terra. Te agradeço, Senhor. Muito obrigada pela tua presença em nossas vidas, em nossos corações, na nossa casa, na nossa família, no nosso irmão. Muito obrigada. Te peço que acalme os corações que hoje estão aflitos. Sopre no coração de cada uma das tuas filhas que aqui estão e aquelas que não estão. Sopre no coração de cada um dos teus filhos aqui na terra. A paz, a esperança, a fé, a confiança. Sopre nos corações dos filhos, das tuas filhas que estão te buscando, que têm orado, que têm te suplicado. Sopre confiança, esperança, fé, Jesus. Acalma o coração das tuas filhas. Cuida, Senhor, de cada um dos teus filhos. Cesse as dores, as lutas. Leve a eles, a elas, o refrigério. Leve a eles, a elas, aquilo que tanto estão buscando. Ou que seja de uma forma, ou que seja de outra. Dai o descanso necessário para cada um daqueles que te buscam. Amém, Jesus. Amém, meninas. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Meninas, eu vou até compartilhar aqui o link para vocês do que a Ali falou, do Glorify. Ele é um aplicativo de devocional, então lá vocês conseguem ler as passagens da Bíblia e lá tem vários devocionais, né? Tem as palavras do dia e é uma bênção. Às vezes você está corrida, não quer ler, mas ele tem o áudio. Então é muito legal. Eu vou compartilhar o link aqui com vocês no chat. Depois baixem aí no celular, que é bênção, viu? Eu, particularmente, ouço bastante o áudio, porque às vezes a gente tem preguiça de ler, né, gente? Vamos ser realistas. E o áudio ajuda bastante, né? Você vai fazendo ali as suas coisinhas e vai ouvindo, ou à noite, quando tá deitada, ou logo de manhãzinha. Eu gosto de ouvir logo de manhãzinha. Sim, é bênção. É bênção. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Pastora, fique à vontade, a palavra é sua. Deixa Deus te usar. Amém, bênção. A paz para todas.
A paz, uma boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Aos Sim. corações aí. a paz, glória a Deus. Paz, amém. É uma bênção estar aqui de novo com vocês, participando. Estou muito feliz, me sinto honrada de estar participando aqui novamente com vocês e pedindo a Deus para que Ele fale aos nossos corações, né? Fale ao meu, fale ao de cada uma de nós. A palavra do Senhor me deu essa madrugada. Eu gosto sempre de falar que Deus nos acorda na madrugada por duas situações, ou para falarmos com Ele, ou para ouvirmos Ele falar com a gente. E aí, essa madrugada eu acordei, perdi o sono, e a gente sabe quando é Deus querendo falar com a gente, que a gente perde o sono vai embora. Você está morrendo de sono, mas o sono vai embora. E aí o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração. E agora na oração ali da irmã, agora aqui da irmã Lília, né? Lília, isso? Da irmã Lília, o Senhor falava fortemente no meu coração, senti uma paz, irmã, assim, muito grande. Eu acho que você falou que você estava preocupada em orar, que é um desafio, que a gente sai do nosso meio ali de conforto e tal, mas o Senhor nos quer tirar desse meio mesmo de conforto. Nós precisamos ser ousadas na presença do Senhor. E a palavra vai falar um pouco sobre isso, né? A palavra que o Senhor colocou no meu coração. Precisamos ousar, precisamos ter a autoridade do Senhor nessa terra. E não é fácil. Nenhuma das vezes que a gente vai pregar, ou que a gente vai louvar, ou que a gente vai falar da palavra do Senhor, ministrar, ou fazer uma oração, não é fácil. Verdadeiramente é complicado, é difícil, em especial quando a gente vai falar das coisas do reino, das coisas de Deus, ou fazer as coisas de Deus, né? Deus é o soberano, é o todo-poderoso, então imagina você fazer algo para o todo-poderoso, né? Mas uma coisa que eu quero falar para a irmã Lília, e aí eu quero estender para todas as irmãs, é Ele quem nos capacita, é Ele quem faz. Somos apenas um vaso. E ali, enquanto a irmã estava orando, veio assim na minha mente, né, quando Samuel disse, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo te ouve. E aí o Senhor fala e nós, por meio de nossa boca, trazemos a palavra dele, a oração, louvor, para que outras vidas possam ser alcançadas. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela pode ser encontrada em Mateus 26, ou em Marcos 14, ou em João 12, mas eu escolhi Mateus 26 para a gente falar hoje, tá? Para as irmãs que não conhecem, como a irmã falou, não me conhecem, eu sou a pastora Diane, congrego ali na Igreja Batista, né, do Capão Redondo, Batista Renovada de Missões. Tem aí um monte de irmã que está aí na retaguarda da oração, a pastora Paula, tô vendo o Pátio, tô vendo um monte de irmã aqui, um monte de irmã abençoada que tá aí na retaguarda de oração. E assim, umas orando pelas outras sempre. E aí eu quero convidar, se vocês estiverem com Bíblia, com celular, e puder abrir a Bíblia, puder olhar no celular, Mateus 26, é uma palavra muito conhecida, a partir do versículo 6, que fala quando Jesus foi ungido em Betânia. E aí eu quero ler com as irmãs. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua.
E que linda essa palavra que a gente pode trazer para os tempos de hoje de várias formas. E que linda essa frase que Jesus trouxe ao final, quando ele falou sobre essa mulher, que essa história seria contada para a memória dela. Quantos 1000 anos, 2000 anos já se passaram e essa palavra continua sendo contada, essa palavra continua sendo pregada. E aí eu extraí algumas coisas, mas antes de eu falar de algumas coisas que o Senhor trouxe a mim essa madrugada sobre essa palavra, o que significa vaso, né, nesse texto? O alabastro, né? Vaso de alabastro. É um vaso de barro. E por que essa mulher ela precisou quebrar esse vaso? Se nós formos olhar nas escrituras lá atrás, desde o Antigo Testamento, e formos vindo até os profetas, nós vamos ver que o vaso, ele tem um significado relacionado ao povo de Israel. E a quebra do vaso é a separação do povo de Israel. É quando o povo de Israel quebrou o contato com Deus, por meio do pecado, para servir outros deuses. Então, aquele vaso que estava construído ali, para o povo de Israel, com o povo de Israel, quando ele foi quebrado, quando ele foi destruído, passou-se muitos anos, e aí Deus mandou Jesus sobre a terra para reconstruir esse vaso, para restaurar esse vaso. E tem um significado muito grande a quebra desse vaso por meio dessa mulher. Essa mulher que estava ali na sala, no meio de um monte de discípulos, que hoje a gente pode trazer para os tempos atuais. Nós, como mulheres, estamos no meio de uma sociedade que pode interpretar nossas ações, nossas atitudes de diversas formas diferentes, mas essa mulher, naquele tempo, no meio daquela sociedade daquele tempo, daqueles discípulos, daqueles homens daquele tempo, ela não estava se importando com o que aqueles discípulos estavam pensando sobre ela, com o que iriam achar da atitude dela, com o que iriam pensar, com o que iriam falar sobre o que ela estava fazendo. O que importava para ela era fazer aquilo que o coração dela estava sentindo. E o que o coração dela estava sentindo era servir o mestre da melhor forma possível que fosse. E a melhor forma possível que era para ela naquele momento era quebrar aquele vaso. E aí a gente vai entender, como a irmã no início falou, que tudo tem um propósito e tudo tem um significado no reino espiritual, tudo que acontece tem um porquê. Isso também, essa atitude também dessa mulher, ela tinha um significado no reino espiritual, ela tinha um propósito. Quando ela quebra esse vaso, ela traz toda a história do Antigo Testamento à tona, sobre a quebra do vaso do povo de Israel, a quebra da presença de Deus, quando eles se afastaram da presença de Deus, e o vaso foi quebrado, porque dentro da simbologia, o vaso quebrado significa a separação do povo de Israel, da presença de Deus, o servir a outros deuses, e ali ela quebra e ela pega todo aquele unguento, aquele perfume mais valioso e ela derrama sobre Cristo. Aquele perfume também dentro da simbologia espiritual, ele revela para nós que é o Espírito Santo de Deus. Aquilo que era mais precioso que estava dentro do vaso, que o povo de Israel deixou ser quebrado, deixou ser destruído, que era a presença de Deus, ela estava derramando sobre Cristo naquele momento, porque ele estava sendo preparado para a morte de cruz, que seria a reconstrução do vaso, que é a reconstrução do contato de Deus com a humanidade. Então, olha a simbologia por meio da atitude dessa mulher, a simbologia espiritual, tinha espiritual, por trás de uma atitude humana dessa mulher. E aí o que o Senhor colocou no meu coração é que aquela mulher, naquele momento, ela não estava se importando com o que o povo iria pensar dela, com o que os discípulos iriam falar, que ela estava gastando aquele perfume tão valioso, porque aquele perfume ela poderia vender e ela poderia ajudar a vida dela, ajudar a vida de outras pessoas, comprar várias coisas, mas ela não estava se importando com o valor daquilo. O valor maior era a presença do mestre, o valor maior era a presença daquele a quem ela iria servir. E aí eu trago para os tempos de hoje, nós mulheres,
qual é o valor e a quem nós temos dado e derramado o nosso valor. Qual é a importância que nós temos dado quando estamos na presença do nosso mestre? O que nós temos escolhido para derramar sobre a presença dele? E entendendo que toda a nossa ação diante da presença de Cristo, ela tem um significado também no reino espiritual. Nós precisamos colocar na nossa mente que assim como aquela mulher foi usada para trazer essa revelação espiritual, né, do vaso quebrado, do vaso que seria reconstruído por meio de Jesus, do perfume que foi derramado na cabeça dele, que dentro da simbologia espiritual do Espírito Santo, também as nossas atitudes têm significados grandes dentro do reino espiritual e podem marcar a história de várias pessoas. E talvez nós, quando estamos servindo ao Senhor na nossa caminhada no cristianismo, nós não paramos para pensar quão tamanho é importante cada atitude, cada ação que nós temos dentro do reino espiritual. Às vezes nós achamos que é um ato simples, um louvar, um pregar, um adorar ao Senhor, um fazer uma oração. A gente acha que pode ser algo assim insignificante, mas dentro do reino espiritual existe um propósito naquilo. Então nós precisamos deixarmos sermos usadas. Se aquela mulher naquele momento, ela não tivesse escolhido deixar ser usada, porque ela deixou ser usada. Ela não quebrou o vaso pura e simplesmente por um ato de, vou quebrar o vaso e vou derramar esse perfume sobre a cabeça de Cristo. Existia um propósito de Deus sobre a ação que ela estava fazendo. E o que eu quero dizer para mim, para nós mulheres nessa noite, que em tudo quanto nós fizermos, existe um propósito de Deus sobre a nossa vida. Existe o querer de Deus sobre a nossa vida. Nós não fazemos nada em vão. E às vezes nós nos colocamos como pessoas que estamos servindo a Deus de forma aleatória. E não estamos servindo a Cristo de forma aleatória. Nós não estamos na presença do Mestre de forma aleatória. E nós precisamos escolher sempre entregar o melhor para Cristo, não se importando com aquilo com que as pessoas vão dizer. E aí isso é em atitudes até simples, irmãs. Às vezes nós estamos no culto, o Senhor colocou no meu coração, às vezes no culto. Nós vamos no culto com qual propósito? Ali naquele momento nós não vemos Cristo como aquela mulher estava vendo, porque hoje em carne ele não está mais presente, mas em espírito ele continua presente. Pelos olhos carnais a gente não consegue mais vê-lo, mas pelos olhos espirituais nós conseguimos contemplar a face do nosso mestre. E quando nós vamos ao culto, nós vamos para o culto já diz, nós vamos cultuar a Deus. Aquela mulher naquele momento não era uma igreja, porque a igreja se formou depois do tempo de Cristo, depois que Jesus morreu, que vieram os discípulos, que começaram a propagar, e aí sim veio a igreja. Mas naquele momento aquela mulher estava cultuando ao mestre, e ela escolheu o melhor para entregar para o mestre. Ela não se importou com o valor daquilo que ela tinha. Ela escolheu aquilo que era mais precioso para ela poder entregar para o mestre. E assim ela o fez. E nós também, quando nós estamos na presença do Senhor, seja na igreja, seja no lar, seja no culto, seja na casa, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar, nós precisamos entregar o melhor para Cristo. Não nos importando com o que vão achar, com o que vão pensar, com o que vão dizer. E às vezes nós sentimos até vergonha, em alguns momentos, de confessarmos o nome de Cristo, de termos atitudes que revelam o cristianismo, de termos atitudes que revelam uma adoração ao mestre. Aquela mulher não se importou, ela estava no meio de um monte de homens que tinham sido escolhidos para pregar a palavra de Deus, que tinham sido escolhidos para andar junto com Cristo, mas ela não se importou, eu não estou nem aí, eu não estou ligando se é João, se é Pedro, se é Mateus, se é Marcos, quem é que está aqui, eu não estou ligando. Eu estou na presença do mestre, e o que eu
tenho de melhor eu vou entregar para ele. E o que eu quero trazer para mim, para nós, o que o Senhor colocou no meu coração, é que é isso que nós precisamos fazer. Não temos que nos importar com a sociedade de hoje, não temos que nos importar com os dizeres de hoje. Nós já sabíamos que pregar o evangelho hoje seria muito mais difícil, porque a cada dia que passa nós temos sido podados pela sociedade de falar de Cristo, de falar daquilo que é concernente à palavra de Deus, mas nós não temos que nos importar. Nós não temos que nos importar com o que as pessoas vão achar, com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão dizer. Nós não temos que nos importar com o que as pessoas vão comentar sobre as nossas atitudes perante a presença do Mestre. Nós precisamos trazer e apresentar aquilo que é melhor a Ele. Seja o louvor, seja a palavra, seja a oração, seja o dom que for, seja o talento que você tiver, que eu tiver, nós precisamos trazer a Ele, apresentar a Ele como sendo o melhor, entendendo também que quem vai justificar as nossas ações e a nossa atitude é Ele, assim como Ele fez com aquela mulher. Aquela mulher teve aquela atitude e ela foi criticada. Mas o mestre, naquele momento, ele se levantou e justificou a atitude daquela mulher. E a mesma coisa, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a mesma coisa ele continua fazendo com os servos dele no tempo de hoje. A mesma coisa ele continua fazendo com as mulheres que se dispõem a ousar e entregar o melhor, não se importando com aquilo que vão pensar sobre elas. Ele também nos justifica, assim como ele fez com ela. E aí eu entendo que a palavra de Deus, ela se completa muito quando eu vejo Cristo justificando a atitude daquela mulher perante aqueles homens, e quando eu leio a palavra que diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, Cristo nos justificando novamente. Buscai, fazei o seu melhor, buscai o reino de Deus, entregai o seu melhor, dai o seu talento, dai aquilo que você tem perante a presença dele, e as demais coisas ele acrescenta, ele nos justifica. Ele cuida, ele trata. E aí nós precisamos trazer para os tempos de hoje que nós não podemos agir como o povo de Israel que quebrou o vaso. A simbologia maior espiritual da atitude daquela mulher foi exatamente a quebra desse vaso que tinha acontecido no Testamento Antigo, da quebra do vaso, da separação da presença de Deus, de deixar a presença de Deus sair deles por seguir outros deuses. Nós também não podemos, os deuses desse tempo são diferentes, mas continuam sendo deuses. Nós não podemos deixar nos enganarmos. Naquela época, as pessoas construíam deuses de barro, de ouro, de outros instrumentos, de outras formas para adoração. Nos tempos de hoje, nós criamos deuses mentalmente falando, e aí eu posso dizer isso com uma maior propriedade, porque eu atendo algumas pessoas, eu sou formada em psicanálise clínica, e eu atendo algumas pessoas, e eu percebo que mentalmente, hoje, nós como geração, nós temos criado deuses na nossa mente. O que são esses deuses? São coisas que nos separam da presença de Deus, são coisas que damos mais valor. Aquela mulher poderia ter usado aquele vaso e aquele perfume que estava dentro como um Deus para ela, como algo de mais valor que ela não poderia entregar para Cristo, mas ela não fez isso, ela não escolheu dessa forma. E nós, às vezes, temos nos colocado assim, nós usamos coisas na nossa mente, vontades que temos, desejos que temos como deuses, porque nós passamos a adorar aquilo. E como assim, pastora? Como eu passo a adorar aquilo que eu desejo? Como eu passo a adorar aquilo que eu quero? Como eu passo a adorar aquilo que eu tenho de sonho? Quando nós colocamos isso como primeiro lugar na adoração de Cristo. Quando, por exemplo, nós vamos para o templo, para a casa do Senhor, para a igreja, e nós vamos com o intuito de buscar aquilo que nós queremos, e não de buscar a face de Cristo. Quando, por exemplo, nós acreditamos que temos
um dom, e de fato Deus nos deu um dom, mas a gente coloca aquele dom em primeiro lugar, aquele dom como algo que é de adoração a nós mesmos. Eu vou usar isso daqui porque eu faço muito bem, eu louvo muito bem, eu prego muito bem, eu canto muito bem, e você passa a adorar aquele dom, você passa a adorar aquilo que você tem em mãos, e você não derrama aquilo da forma que deveria derramar diante da presença do mestre. Aquela mulher, ela tinha algo de muito valioso na mão dela. Ela tinha algo de muito precioso. Mas o que ela fez, ela não reteve para ela. Ela não usou aquilo para ela. Ela derramou sobre a cabeça do mestre. Ela derramou na presença do mestre. E nós também precisamos pegar tudo aquilo que nós temos de mais valioso, de mais precioso, e trazer a presença do mestre, e derramar a presença do mestre. E se preciso for, e aí quando nós vamos aprofundar nas escrituras, a gente entende que ela quebrou o vaso, porque para tirar aquela essência, ela precisava quebrar o vaso, senão não iria sair tudo, não iria sair todo o perfume. E se precisar quebrar o nosso vaso, o nosso eu, diante da presença do mestre, que nós venhamos quebrar, para que saia tudo de nós, para que venhamos ser preenchidos pela presença dele, porque foi aquilo que aconteceu. Ela derramou sobre ele o perfume, que dentro da simbologia espiritual era o Espírito Santo, e por meio daquela atitude dela, Cristo estava sendo preparado para a morte de cruz, e a morte de cruz significa um novo acesso a Deus. E por meio da nossa atitude de quebrar o nosso vaso, de derramar aquilo que temos, o Senhor também vem sobre nós e derrama aquilo que Ele tem, que é a presença dEle, que é a Shekinah dEle, que é os dons dEle, que é a virtude dEle, e que é o cuidado dEle sobre cada um de nós. Então, o que o Senhor colocou no meu coração é que nós precisamos hoje agir como aquela mulher. Os tempos mudaram, mas a palavra dele não muda. Os tempos mudaram, mas tudo quanto ele é, ele vai continuar sendo. Tudo quanto ele foi, ele é e vai continuar sendo. Da mesma forma que ele usou a atitude daquela mulher para uma representação que até hoje, olha nós aqui falando sobre essa mulher, sobre essa atitude, da mesma forma ele quer usar eu, a irmã Josefa que está aí assistindo, a irmã Raquel, a irmã Simone, são os nomes que eu estou vendo aqui, a irmã Li, e tantas outras que estão aí assistindo. Da mesma forma ele quer usar para marcar a história do tempo de hoje, a história que virá. Nós não somos e não estamos na presença de Deus por acaso. Nós precisamos entender que nós estamos na presença de Deus porque nós fomos chamados para sermos usados assim como aquela mulher foi chamada, para marcar o nosso tempo, para marcar a nossa história, para marcar a nossa casa, para marcar a nossa família. E falando sobre marca, o Espírito Santo de Deus traz aqui à minha memória algo que foi alvo da escolinha dominical das crianças domingo. A marca do sangue do cordeiro que foi colocado sobre as portas. Aquela marca tinha uma simbologia muito grande, porque quando o anjo da morte passou, ele não entrou. Orianda, labadashuri, me canta, labadashuri, anda, labadashuri, me canta, labadashuri, canta, lá, surianda, lá. Aquela marca que estava sobre a porta não estava em vão. Ela foi usada para que o anjo da morte não entrasse nas casas e não tirasse o primogênito. E a marca que o Senhor também quer usar as nossas vidas para fazer sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa geração, sobre o nosso tempo, sobre o nosso ministério, não é em vão. A marca que o Senhor quer nos usar para fazermos é para que outras pessoas também possam ter acesso ao Pai, para que outras pessoas também possam conhecer o nome dele. E quando nós cuidamos do reino, irmãs, ele cuida de nós. É tão simples o servir a Deus. Naquele momento, aquela mulher cuidou de entregar o melhor e o Senhor cuidou de justificar a atitude dela perante a todos aqueles que a condenaram, que a criticaram. E o nome dela foi marcado
marcado para muitas gerações e para muitas histórias, até que Cristo volte. O nome dela continuará sendo propagado por meio deste texto. E a mesma coisa o Senhor tem para mim, e a mesma coisa o Senhor tem para nós, tem para cada uma de nós. Nós não fomos chamadas à toa, nós fomos escolhidas. O querido do tempo antigo era o povo de Israel, mas o povo de Israel não deu valor à essência que estava no vaso e quebrou o vaso, mas Cristo veio e derramou sobre nós a essência também, nos fazendo ter acesso a Deus, nos fazendo ter acesso a essa presença, e nós precisamos não permitir que o vaso seja quebrado novamente, nós precisamos permitir que o óleo do azeite, que o perfume venha a ser derramado sobre a nossa geração por meio das nossas ações, por meio das nossas atitudes. Então, irmã, se tem alguém aí se sentindo fraquinha, saiba que é na fraqueza que a força do Senhor vem sobre nós. É quando reconhecemos que nada somos, que vem a força do Senhor e nos faz mais do que vencedoras. Se tem alguém se sentindo incapaz, saiba que quem capacita é Deus, que quem dá força é Deus, que quem dá coragem é Deus. Se tem alguém se achando que não tem autoridade para ministrar, para pregar, para louvar, saiba que a autoridade vem dele, que os dons vêm dele, que o cuidado vem dele. Se tem alguém achando que não é suficiente para orar na sua casa, na sua família e repreender as coisas que Satanás tem lançado, saiba que você é sim, porque aquele que habita em você é todo poderoso. Nós temos verdadeiramente a marca de Cristo quando nós nos colocamos diante da presença de Cristo e entregamos a Ele o nosso melhor. Entenda, e eu vou repetir de novo esse versículo: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquela mulher, ela estava na presença de Cristo buscando a face dele verdadeiramente, e as demais coisas foram acrescentadas sobre a vida dela. Assim também é como nós. O século mudou, a geração mudou, nós estamos hoje no mundo pós-moderno, mas a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma, é aquela que se renova sobre as nossas vidas, assim como foi na vida daquela mulher, também é sobre as nossas vidas. Então que nessa noite nós venhamos tomar posse dessa palavra. Nós não fomos chamadas por cauda, mulheres. Nós fomos chamadas por cabeça. E é a autoridade do Senhor que nos reveste. E o Senhor Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele deixou bem claro para nós que coisas maiores faríamos no nome dele. E precisamos nos revestir disso, que coisas maiores nós vamos fazer, porque não vem de nós. Vem dele, porque não é de nós, é dele. Quando nós reconhecemos a nossa submissão, assim como aquela mulher reconheceu perante o mestre, ele vem e faz maravilhas por meio de nós. E aí as pessoas começam a não nos conhecer mais, mas a conhecer Cristo por meio de nós. E esse é o diferencial. Quando as pessoas olham para nós e reconhecem Cristo, quando as pessoas olham para nós e reconhecem a presença dele, mas que para que isso aconteça, precisamos entregar o nosso melhor para ele. Então, para que nós venhamos finalizar agora essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero deixar aqui para reflexão nossa. Irmãs, vai orar? Ore o melhor, entregue o seu melhor, não tenha medo, não tenha um constrangimento de falar na presença do Senhor, de conversar com Deus. Oração é conversa com Deus, o significado de orar é conversar com Deus, não tenha medo de conversar com Deus. Quando for louvar, irmãs, esqueça de quem está do seu lado. Aquela mulher não se importou com os discípulos. Esqueça quem está na sua frente, quem está na nave da igreja, quem está do seu lado. Deixa Deus te usar por meio do louvor. Deixa Ele derramar por meio da sua vida coisas maiores sobre a vida de outras pessoas. Deixe ser vaso nesse momento. Quando você for pregar, também deixe Deus usar você. Quando você for falar com a sua família, quando você for conversar com alguém, deixe Deus usar a sua vida. Ele nos usa de diversas formas. Ele usou aquela mulher de uma
uma forma completamente diferente. E Ele também pode nos usar de uma forma completamente diferente. Mas para isso precisamos estar sempre entregando o melhor para Ele. Precisamos colocá-lo como aquele que merece o nosso mais valioso, não nos importando com o que vão pensar ou falar de nós. Entregue o seu melhor. Tem um versículo que fala: entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que são os caminhos? Os caminhos é a vida. A vida é constituída por caminhos. Os caminhos que nós percorremos é a vida. A vida, se a gente for olhar dentro de uma simbologia, até mesmo dentro da psicologia, da psicanálise, a gente vai entender que ela é muito traduzida como uma estrada. Às vezes, quando vocês veem texto, por exemplo, que fala sobre a vida, eles colocam uma estrada, né? São os caminhos. Entrega o seu caminho, entrega a sua vida, entrega o seu melhor, entrega os seus dons, entrega os seus talentos, derrama sobre a cabeça dele, derrama sobre ele, derrama sobre o altar, derrama sobre os pés dele, e o mais ele fará sobre nós. E eu quero agradecer pela minha rica oportunidade. Agradecer também ao nosso rei, ao nosso mestre, que hoje nós não vemos ele assim fisicamente como aquela mulher viu, mas nós podemos ver ele pelos olhos da fé. Nós podemos contemplar a beleza dele pelos olhos espirituais. E eu quero orar. Que nós vamos fechar os nossos olhos agora, vamos falar com ele, vamos entregar também o nosso melhor com ele, amém? Papai querido, nosso Abba, nosso paizinho lindo, nosso rei, nosso Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, Deus forte, Deus extremo, Deus magnífico, Deus que tem todo o poder, que tem toda a majestade, que hoje nós não vemos sentado em uma cadeira como aquela mulher viu quando derramou aquele óleo, mas que nós podemos te contemplar sentado no teu trono, no trono de glória, vestido de glória, Pai. Pai, que o Senhor venha receber o nosso melhor. Cada uma de nós tem um melhor diferente, Pai. Receba, Senhor, neste momento o nosso melhor, Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Papai querido, as nossas palavras. Receba as nossas ações. Receba, Senhor Jesus, as nossas atitudes, Deus. Receba as nossas lágrimas. Receba, Senhor, o nosso silêncio, Pai. Às vezes tem pessoas que não têm o que falar, Pai. Às vezes a dor é tão grande, o sofrimento é tanto que ela não tem o que falar. Mas o Senhor também é aquele que recebe o silêncio, porque o Senhor conhece o íntimo, porque o Senhor conhece o escondido, o oculto, Pai. Pai, receba, Senhor, tudo aquilo, o nosso tempo, Pai. O tempo que nós dedicamos para Ti, Pai. Receba, Senhor, o nosso melhor, Pai. Que seja como um perfume, Senhor, derramado, Papai querido, sobre a Tua cabeça, Pai. Como um perfume, Senhor, mais valioso, Senhor, que lavou o Teu corpo, Pai. Que perfumou o Teu corpo, Pai. Como igreja hoje, Senhor, nós não estamos preparando mais o Teu corpo, porque o Senhor já morreu e ressuscitou. Mas nós estamos preparando, Pai, para a Tua volta, para a Tua vinda, Pai. Então receba o nosso melhor, Pai, em preparação para a Tua volta, Pai, para o Teu retorno, Senhor. Receba, Senhor, em nome de Jesus, cada gesto nosso, Pai. Receba, Senhor, em nome de Jesus, cada louvor que sai da nossa boca, Pai. Que não façamos nada em vão, Senhor, no Teu reino, Pai. Nada sem propósito, Pai. Nada aleatório, Pai. Coloca, Senhor, sobre nós o compromisso, Pai, de entregarmos aquilo que é mais valioso a Ti, Papai. E nos ensina todos os dias, Deus, porque estamos em construção, Senhor, como vaso na mão do oleiro, Pai. Nós estamos em construção, Senhor, sendo moldados. Xarabadabadá, xurimicanta, labadai. Oh, xirimianda lá, maná, xuri, decouri, anda lá. E nós estamos, Papai querido, como vasos. Oh, canta lá, maná, xurianda lá, xirimianda lá. Ari, canta lá, maná. Eu sei, Papai querido, que você está moldando vasos. Ari, anda lá, maná, maná,
Xerianda. Eu posso sentir, papai querido, o Senhor moldando vasos neste momento, Pai. Trabalhando, Senhor, em vasos, Pai. Para encher, Senhor, do mais valioso perfume, papai querido. Nos encha, Senhor, com a tua presença, que é o mais valioso, Senhor, de tudo, Pai. Nada, Senhor, daqui vamos levar, Deus. A única coisa que queremos, papai querido, é a tua presença. Perpetua, Senhor, a tua presença sobre nós, papai querido. Perpetua, Senhor, a tua presença, o teu nome sobre as nossas vidas, Deus. E nos usa, Senhor, como mulheres valorosas, valentes, virtuosas, Pai. Que cada uma dessas mulheres aqui hoje, Senhor, que estão aqui nessa live, Senhor, entendam o valor que elas têm diante da tua presença, Senhor. Entendam, Senhor, o propósito que o Senhor tem com cada uma, Senhor, e quão grande é esse propósito e quão valioso é esse propósito, Pai. Continua, Deus, falando conosco, Pai. Continua nos usando, Senhor, também na tua presença, Senhor. E assim eu te agradeço, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus está com vocês. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Recebam aí o meu abraço. A gente não está presencial, mas receba o meu abraço bem forte, bem caloroso, bem caloroso. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastora, deixa eu abrir minha câmera aqui. Vou voltar aqui, gente. Pastora, muito obrigada, que bênção, meu Deus, palavra tremenda. Eu falo, Amém, gente, que eu falo assim, obrigada. eu preciso fazer estava precisando fazer a mudança, mas eu não consigo. Eu começo a ouvir a palavra, não, Senhor, eu vou deixar aqui, vou ouvir a palavra depois, nem que eu fique de madrugada, mas eu não consigo deixar de ouvir. Que bênção, meu Deus, tremendo, tremendo mesmo. Irmãs, eu vou abrir a oportunidade agora para a gente pegar os pedidos de oração. Então, quem tiver pedido de oração, eu vou anotar aqui no caderno. Eu tenho um caderno, a gente vai orar também antes de finalizar por esses pedidos. Mas eu sempre, quando eu posso, eu entrego aqui, né? Peço para Deus abençoar cada nome, cada pedido de oração de vocês. Então, quem tiver algum pedido de oração, está aberto, abre o microfone ou coloca aqui no chat. A irmã Vanilda pediu para orar, que ela está com muita gripe, está com uma febre tremenda. E aí ela pediu para a gente orar pela vida dela, que ela nem ia conseguir ouvir o culto. Eu até coloquei, a gente tem um grupo lá no WhatsApp, quem quiser participar, eu vou até colocar o link aqui, tá, gente? A gente tem Instagram, a gente tem um grupo no WhatsApp e todo o culto, né? Toda a nossa reunião de hoje, ela vai para o YouTube. Então, você que, né, recebeu a palavra, quer compartilhar, queria que outra pessoa pudesse ouvir, a pessoa não pôde entrar, então compartilha, né, o vídeo. Amanhã, provavelmente amanhã ou na sexta eu posto o vídeo, então compartilha com outras irmãs essa palavra abençoada, né, que a gente possa edificar outras irmãs com essa palavra, com as orações. Eu estou colocando aqui, coloquei o link, né, do Instagram, do WhatsApp. Eu vou pedir, tem aqui, né, a oração para a irmã Vanilda, a irmã Lúcia. Eu até compartilhei lá no grupo de WhatsApp essa semana, que a Larissa, que é uma irmã que está sempre aqui conosco, esse final de semana ela perdeu o irmão, e a gente sabe, né, o quanto é difícil. 33 anos o irmão dela tinha, acidente de moto. Então, assim, algo que ninguém estava esperando, né? Quando a pessoa está acamada, a gente ainda tenta se preparar um pouco, mas você perdeu uma pessoa tão nova de uma hora para outra. Então, que Deus venha trazer o conforto, né? Venha dar sabedoria para ela, para a família dela, para os pais dela que já são de idade. Então, vamos orar pela família dela, tá? Pela noiva também, ele ia casar, noivo 14 anos, então é muito difícil, tem sido muito difícil. Vamos dar força, né? Orar para que Deus venha trazer a sabedoria para eles. Deixa eu ver aqui. Alguém quer abrir o microfone aí? Quer falar algum pedido de oração? Eu vi que tem. Deixa eu ver aqui, Alessandra.
Meu pedido pela minha vida profissional, projeto parado que seja feita a vontade do Senhor e que eu tenha discernimento, né? Alessandra. Eu vou anotar aqui. Deixa eu anotar. Alessandra. Ah, minha tia já Alessandra, colocou. vida profissional e projeto. Vou falando e você anota, pode ser? Ah, pode. Eu anoto, gente, na hora que eu vou anotar, só para vocês saberem. Eu até falei para isso para as meninas. É importante. Vocês que querem ter, né, esse costume, anotem no caderno. Tem um caderno de oração para vocês orarem, até mesmo só para colocar os pedidos da minha família. Mas orem, coloquem lá no caderno de oração, sempre que puder, né? Coloca lá para que Deus venha, né, abençoar. E sempre que vocês puderem, entreguem esse caderno de oração, né? A irmã Vanilda até falou semana passada que ela começou a pegar esse hábito, e isso é muito legal. Uma vez me passaram e hoje eu tô, né, há um tempo eu já tenho feito isso. Então é muito legal, porque aí a gente não esquece, às vezes a gente fala, nossa, quem foi que fez, né, pediu oração? Então sempre quando vocês puderem, ou anota no celular, depois passa para um papel, mas é bom a gente anotar para a gente poder orar pelas pessoas, tá? Pode falar, Li. Tá. Alessandra, você anotou, né? Pela vida profissional e projeto. Maria Júlia pede oração para Larissa e família, já foi falado. Isso. Valquíria, para a irmã Marilene, que está internada com problemas nos rins. Valquíria. Uhum. Daniele Lima, pede oração para o filho Marcos Vinícius. Dalila, oração pela vida da família dela, pela vida dela e pela vida da família. Amém. Vânia Oliveira, pede oração para que Deus dê saúde para ela e para os familiares, diante da situação atual que estão passando, e pela união do casamento dela. Amém. Ângela pede proteção, paz e saúde a todos da família dela. Mais algum? Não. Eu quero falar, Thalita. Eu pedi oração Oh, para o Anthony e para a Ayla, que estão doentinhos. A Ayla teve febre, o Anthony também. A anemia dela está alta. E para mim, também para minha família. E eu fui ontem na perícia. Estou aguardando, em nome de Jesus, o resultado, mas ainda não obtive. Ele falou que com a advogada, né? E estou aguardando que seja feita a vontade de Deus. amém, Ju, amém. Entrega nas mãos dele. Já entregou, né? Já entreguei. Ele vai fazer. O melhor ele vai fazer, né? Eu vou certeza. continuar pedindo oração também pela Luísa Valentina, que, como eu falei, é uma criança, tem passado por várias cirurgias, e vamos continuar orando por ela, pelo Enoque, que é outra criança também, que tem vários problemas de saúde, tem que fazer diversas cirurgias. Os dois continuam no hospital, então vamos orar por essas crianças, porque, como eu disse, né, semana passada, eu tenho visto que o inimigo tem se irado, né, e ele quer atingir o ponto mais fraco, né, dos cristãos, ele quer pegar as nossas crianças. Então, tem muita criança doente, a gente tem visto muitas pessoas pedindo oração, crianças internadas, e agora, igual eu falei para uma amiga minha, nesses dias eu fui, o Benjamin, deram bombinha para ele. A minha amiga, o filho dela deu bombinha, a outra falou, deu bombinha, assim. Ela também está usando bombinha. Então, imagina, né? Crianças ou bombinha, acelera o coração, várias coisas. Então, o inimigo, ele tem cirado, ele tem pego, né, os que estão mais fracos, que são as crianças. Então, vamos orar, não só, principalmente, né, pela nossa nação, pelas nossas crianças. Tá? Que a gente possa sempre colocar em oração. Amém. Boa noite. Oi, madrinha, boa noite. O amor é pelo tio Ney, tá? Pelo problema, né, que ele tá, e que ele fez um exame, deu uma metástase pequena no fígado, né? Não sei se sua mãe te falou.
Então, Não, assim, já coloquei aqui em oração umas É. 3 vezes, já até compartilhei com as meninas, já tá aqui o nome dele no meu caderno. eu creio que ele vai ser curado em nome de Jesus, tá bom? Então, peço Sim, oração por ele, tá? Pela vida dele. Obrigada, boa amém. noite. Deus Amém. abençoe. Boa noite, Beijo, madrinha. tá? Beijo. Boa noite. Mais alguém, gente? Mais algum pedido? Amém. Pastor, então eu vou pedir para a senhora fazer a última oração pelos nossos pedidos de oração. As cartas também, as meninas que fizeram a carta e quem está aqui a primeira vez, eu sempre falo, né? Uma vez a Regiane me aconselhou a fazer uma carta, falou, Thalita, escreve uma carta para Deus, que eu estava desempregada, escreve uma carta para Deus e fala para Deus o emprego que você quer, do jeito que você quer, coloca lá nos mínimos detalhes e coloca lá no final da carta, que seja feita a tua vontade. E sempre quando você puder, você ora. E aí, nessa época, a gente fazia culto também, toda semana, na casa de mulheres, só de mulheres, era igual Conexão, mas cada dia numa casa de uma mulher, né? Toda semana. E foi uma bênção, porque eu fiz a carta e logo depois, eu não lembro quanto tempo, mas foi muito rápido. Deus respondeu minha oração e o emprego que eu estou hoje é fruto dessa carta. Então faz 4 anos que eu tenho vivido esse sonho, que era o que estava na minha carta. Então, a carta, ela tem um poder muito grande, porque a gente está colocando, Deus conhece o nosso coração, mas Ele quer que a gente coloque, né, em prática. Então, se você quer um emprego, coloque nos mínimos detalhes como que você quer o emprego, onde você quer, salário, benefício, coloca na carta. A Karen também, né? Que foi a Karen, que a gente fazia carta que a Regiane aconselhou, e a Karen também arrumou. Na verdade, as meninas todas que escreveu a carta, porque éramos em 4, logo depois, praticamente todas, assim, eu não lembro o tempo de uma para outra, mas todas foram muito rápido, Deus respondeu. Então, Amém. tem outras irmãs aqui, né, que fizeram a carta, já até trouxeram esse testemunho da carta que funcionou. A irmã Roma contou do filho dela, que ela escreveu a carta para o filho dela, e o filho dela arrumou outro emprego. Hoje, essa mudança, que é o meu testemunho que eu vou trazer, se Deus quiser, na semana que vem para vocês, ele é a minha carta que eu fiz no final do ano, no último dia do ano, eu escrevi a carta para Deus, e hoje eu vou viver, né? Estou me preparando para viver esse sonho. Glória Então, a Deus. assim, é bênção, gente. Façam a carta, coloque lá. Eu falo para as meninas, se quer um marido, coloca lá como que é o marido, mas coloca nos mínimos detalhes, viu? Para depois não me reclamar, não. Ô, Thalita. Amém. Oi, Paulinha. Thalita, Oi, irmã. olha só, a paz do Senhor, minhas irmãs, A minhas paz, queridas. pastora. A paz, pastora Giane, tudo bem, meu amor? A paz. Gente, para que a fé de vocês aumente, essa questão da carta realmente foi a Rê. Eu nem precisei escrever a carta para vocês verem como o Senhor, Ele realiza os desejos do nosso coração. Eu tinha acabado de entrar na Batista, né? E nós estávamos desempregados e o Ronaldo começou a trabalhar e ele tinha acabado de fazer o curso de bombeiro. E a Rê falou para mim, Paulinha, escreve a carta. E aí eu sei que foi de manhã que ela falou comigo e eu não precisei escrever a carta, eu mesmo, Senhor, mas eu desejo então que o meu marido, ele fez o curso de bombeiro, se for da tua vontade, que o Senhor abra essa porta para ele. E foi à tarde que Deus abriu a porta para ele. Glória a Eu Deus. não Glória a Deus. precisei escrever a carta, Thalita, mas o Senhor realmente sabia o desejo do meu coração. E foi através da Rê que ela falou de manhã e à tarde o Senhor realizou o desejo do meu coração. E até hoje ele está lá nesse emprego, para a glória de Deus, mudou de profissão e Deus, ele é fiel. Ele é Glória a fiel, Deus, poderoso. Glória a Deus. A Verdade. Rê é uma bênção. Eu falei, Ela é ela uma mandou pra bênção. escrever. Eu sou suspeita de falar da Rê, né? Eu mandei ela me mandou fazer a carta, e aí eu fiz e depois eu aconselhei várias pessoas. Tanto que eu falei para as meninas que no dia 31 de dezembro, próximo da virada, uns 10 minutinhos antes da virada, Deus mandou eu fazer isso com a minha família. Aí eu levei uma folha de papel para todo mundo. E aí, uns 10 minutos antes da virada, eu falei, gente, escreve uma carta para Deus e coloca aí os sonhos de vocês, os projetos para o próximo ano, né? E aí eu falei, final do ano que vem, no próximo dia 31 de dezembro, a gente vai ler essas cartas juntos.
E Aleluia. aí eu tenho uma prima minha, que ela nem é cristã nada, mas que ela escreveu a carta e teve um dia que ela falou assim, Thalita, um dos itens que eu coloquei na carta já se realizou. Oh, Glória a glória. O meu Deus. irmão e minha cunhada escreveram a carta e o sonho e o que eles pediram se realizou. O que eu Glória a escrevi Deus. na carta se realizou. Deus é Então, fiel. Deus é fiel, sabe? Ele conhece os nossos corações. E por isso que eu falei, Conhece. no final da carta, coloca, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque os Amém. planos dele são maiores e Maiores. melhores que os nossos. Sim. Às vezes Aleluia. Deus faz plano, mas ele faz um muito maior do que a gente imaginou. É verdade. Então, escreva uma carta, tá bom? É verdade. E aí, pastora, agora eu vou pedir para a senhora orar por esses Amém. pedidos, né? De oração e pelas irmãs que estiverem com as cartas, apresentem as cartas Amém. nesse momento. Amém. E isso da carta que você estava falando, irmã, é muito real, assim, eu escrevo desde de novinha assim, essas cartas, no final do ano. Todo final do ano, quando vai orar, antes da meia-noite, eu escrevo uma carta para Deus, eu coloco a data e o horário. E eu coloco aquilo que eu quero que o Senhor, né, de acordo com a vontade dele, realize no ano seguinte. E eu escrevo mesmo, como se eu estivesse escrevendo para o destinatário, Deus. E eu escrevo mesmo a carta, coloco lá, e aí eu guardo essas cartinhas e o Senhor tem realizado. O Senhor tem abençoado os pedidos ali. E o transferir para a carta ou falar é um ato de fé. É uma comprovação de fé. A gente pode pensar lá no tempo, né, antigo, né? Abra-se o mar. Deus poderia abrir o mar. Ele não precisava mandar Moisés ter uma ação para que o mar fosse aberto. Mas ele queria o ato de fé. E a mesma coisa, Josué, né? Cerque, dê 7 voltas, cerque as muralhas. Não precisava, ele poderia jogar as muralhas por terra, mas é o ato da fé. O escrever a carta é um ato de fé. E aí, quando você tem um ato de fé, Deus, ele age por meio da nossa ação, por meio da nossa atitude de fé. A ação é nossa, a bênção é de Deus. Amém. E aí, quando a gente tem ação, ele vem com a bênção, né? Amém. Então, vamos orar, vamos apresentar aqui os pedidos no altar do Senhor, né? E crendo, olha a fé novamente, crendo, tudo que pedires a mim, Jesus dizendo, né? Tudo que pedires a Deus em meu nome, crendo, recebereis. Não tem vírgula, não tem nada aí. Ele fala que crendo, recebereis. Então, tá na fé. O poder está com Deus e a fé faz a ação, faz o coração de Deus mover ao nosso favor. Então, vamos orar. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, reunidas em Teu nome, Senhor Jesus. Pai, de nós nada podemos, nada temos e nada somos, Pai. Mas neste momento, Senhor, nós confiamos em Ti, no poder da Tua palavra, Pai. E te pedimos neste momento que o Senhor venha, papai querido, agir, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada pedido que foi lançado, Senhor, diante do Teu altar, diante dos Teus pés, Pai. Pai, cada uma que trouxe, Senhor, o seu pedido, que apresentou, Senhor, a sua vontade, o seu querer, o seu sonho, o seu desejo, Pai. Seja este uma cura, seja este um milagre, seja este uma conquista, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha neste momento, Pai, dar ordem, Pai, aos teus anjos, que são co-servos, Pai, que são servos do Senhor. Dê ordem, Deus, aos teus anjos neste momento, Senhor, para que cada um, Senhor, dentro do reino celestial, dentro do reino espiritual, possa, Senhor, sair entregando, Senhor, a vitória sobre a vida de cada uma dessas irmãs que fizeram seus pedidos, que escreveram as suas cartas, Pai. Pai, nós não vivemos de vista, Deus, mas nós vivemos de fé, Pai. E nós cremos, papai querido, no poder que em Ti opera, Senhor, que agindo, Senhor, quem pois impedirá? Nós sabemos que ninguém impedirá, Pai. Pai, em nome de Jesus, papai querido, nós cremos e já determinamos, Deus, e já tomamos posse, Pai, de cada vitória, de cada conquista, papai querido, neste momento, Pai. Em o nome de Jesus, visita o lar, visita a vida de cada uma, visita a oração, Senhor, de cada uma que está fazendo neste momento, Senhor, e venha agir, papai querido, em o nome de Jesus, conforme o teu querer,
conforme a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, papai querido. Em o nome de Jesus, sabemos que os teus planos são maiores que os nossos, Deus. Pai, em o nome de Jesus, fica conosco, Pai. E nós já tomamos posse, Senhor, seja de cura, seja de libertação, seja de milagre, seja de provisão, Senhor, seja de realização de promessas, Pai. Em o nome de Jesus, nós já tomamos posse, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meninas. Meninas, uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Qualquer coisa, vocês Beijo pra sabem, todas. né? Só chamar no WhatsApp, chamar quem convidou vocês, se quiserem participar do nosso grupo de WhatsApp, seguir nossas páginas no Instagram, precisar de oração, é só chamar, a gente está à disposição, tá? Um beijo a todas. Pastora, muito obrigada. A senhora está no nosso coração. Fiquem com Deus, meninas. Uma boa noite. Glória a pra vocês. Deus. Deus abençoe Bom todos. descanso. Amém. Boa noite. Amo vocês. Deus abençoe grandemente. Boa noite.